Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também, versículo 14 de 1 Coríntios 12, o corpo não é um só membro, mas muitos. Fala-se tanto em diversidade hoje, e às vezes você encontra cristãos que querem uniformizar o corpo. Não, todo mundo tem que pensar, tem que agir, tudo igual, tem que ser da mesma etnia ou qualquer bobagem assim. Não. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Deus quis. Então a diversidade que existe no corpo é Deus quem determina. Se Ele quer colocar um membro no corpo que seja de uma determinada maneira e outro membro que seja de outra maneira, não importa. Deus quis. É Ele quem coloca no corpo cada um como Ele quer. Isso aqui também a gente pode associar àquela passagem de Atos 2, quando fala que o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Então, quem acrescenta alguém à igreja, que é o corpo de Cristo? É o Senhor. Eu vou me fazer membro daquela igreja ali da esquina. Amigo, você pode se fazer membro de onde você quiser. Mas do corpo de Cristo, ninguém consegue ser membro de si mesmo. Ninguém consegue se fazer membro. Ninguém consegue entrar no corpo de Cristo. Porque isso é uma obra do Senhor. Ele é quem coloca cada um como quer, no seu corpo. No seu corpo. Olha como tudo isso clareia, né, esclarece essa confusão que existe de igrejas, de denominações, de organizações religiosas, de... O que é isso? Carnalidade, né? A carne gosta de religião. A carne é religiosa. Ou seja, Caim era um homem extremamente religioso e matou seu irmão. Religioso segundo a carne. Então, quando falam assim, mas é religião, então é coisa boa. Não, pelo contrário. Nada disso garante. Satanás é um querubim, ele é um ser espiritual. Por isso que tem gente que fala assim, eu sou espiritualista. Então provavelmente você é um seguidor de Satanás, porque ele é espírito, ele é um ser espiritual. Nós seguimos um homem de carne e ossos que veio ao mundo, o Filho de Deus, assumiu a forma humana, morreu, ressuscitou e está agora sentado à destra da majestade nas alturas. Isso é o cristianismo. Esse é o cristianismo. Cristianismo não é espiritualismo, porque espiritualismo inclui qualquer bobagem aí, as religiões tibetanas, as religiões orientais, as religiões hindus, espiritismo, tudo isso é espiritualismo. Lida com o mundo espiritual, mas o mundo espiritual está cheio, está assim, de demônios. Está assim de anjos caídos. Muito mais anjos caídos existem no mundo espiritual do que seres humanos na Terra. Então pode ter certeza que existe mais de um para tomar conta de cada ser humano, de cada espiritualista aqui nesse mundo. Então aqui ele deixa muito claro que um membro do corpo de Cristo não pode se gloriar do que ele é em detrimento de outro membro. Eu sou olho, você é pé. Para que você fica lá perto do chão, eu fico lá em cima enxergando as coisas e tal. Não pode se gloriar.
Porque se todo mundo fosse olho, esse olho não ia sair do lugar, né? Não tem pé para caminhar, para levá-lo para lá e para cá. Você precisa dos pés. Você que se gloria de ser olho, precisa também dos pés para levar você para lá e para cá. Porque é um corpo, é um organismo vivo o corpo de Cristo. O corpo do Cristo, né? O Cristo. E Deus colocou no versículo 18, então, os membros no corpo, cada um deles, como Deus quis. Se um dia você creu em Cristo e foi acrescentado ao corpo de Cristo, talvez você até pensou que você, né, tivesse feito essa maravilhosa obra, né, tal. Uma maneira de entender isso é esta. O cara chega num lugar, tem uma porta. E está tudo escuro. Em cima da porta está escrito assim: será salvo todo aquele que crê em Cristo e entrar nessa porta. Aí você fala, o que será que tem lá dentro? Eu vou entrar. Aí você dá o passo de fé que coloca você dentro. Depois que você entrou, você olha para trás assim e vê em cima da porta, do lado de dentro, escrito: e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Aí qualquer vanglória de você fazer, eu entrei aqui, eu sou alguém, acaba ali. Entrou porque foi eleito lá atrás, antes da fundação do mundo, quando você nem existia ainda. E assim também é com os membros, os diferentes membros do corpo, a sua colocação é de Deus. Pensa, ontem eu acho que eu estava pensando, né? Porque agora você tem as câmeras de celular que vem vindo que parece cabeça de aranha, né? Você já viu cabeça de aranha? Que é cheia de olhos. A aranha tem um monte de olhos, né? Então eles estão fazendo câmeras com vários olhos agora, porque isso cria imagens melhores, mais perfeitas, de profundidade. Se nós tivéssemos um olho, uma pessoa com um olho só, ela tem dificuldade com perspectiva, com profundidade. Nós temos dois olhos para perceber a profundidade das coisas. Os objetos em 3 dimensões são melhor percebidos por 2 olhos, não por um só. Né? A mesma coisa, o lugar dos nossos olhos. Né? Nós temos olhos de predadores. Né? Os animais predadores, eles têm olhos na frente da cabeça. Porque assim eles conseguem enxergar a vítima e também calcular a distância que estão dela. Já um cavalo, por exemplo, tem os olhos do lado da cabeça. O cavalo não enxerga que nem o ser humano enxerga, ele enxerga de outra maneira. Então, a posição dos olhos, isso é maravilhoso, Deus fez isso. Os ouvidos, por que nós temos 2 e não um só aqui no meio da testa? Para ter som espacial. E hoje você compra equipamentos que oferecem lá som espacial. O que é um som espacial? É um som que preenche o ambiente, estereofônico, quadrifônico, né? Porque ele recebe informações de todos os lados e também cria uma sonoridade de todos os lados. Então, a perfeição que Deus fez. 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. Por que uma boca? Porque a gente devia falar menos, enxergar mais, escutar mais e falar menos, né? Então Deus foi muito sábio também nesse sentido. Não precisamos de 2 bocas. E aí todos os membros, todos eles funcionando. Eu tenho um filho que ele tem deficiências físicas e mentais também e é cego. Então eu percebo a dificuldade. Às vezes ele consegue perceber quando o ambiente tem luz, porque daí pelas sombras ele deve saber que tem uma coisa na frente. Mas coitado, ele sai engateando, às vezes está um pouco mais escuro e bate a cabeça na parede. Se eu não estiver do lado dele, para ir guiando o engatinhar dele, ele bate a cabeça. Quando ele vai, você coloca um ursinho, um bichinho de pelúcia na frente dele, ele vai assim com a mão, tateando o ar, até bater, daí ele pega. Porque falta a visão dele. Então, o corpo de Cristo ele é perfeito, porque ele tem membros, diferentes membros, para suprir as necessidades desse mesmo corpo.
que deve funcionar em harmonia para glorificar a Deus, não para a sua própria vantagem, não é? Porque quando alguém menospreza um irmão em Cristo, isso aí, ó, não sabe nada, infeliz, né? É porque não entendeu o que é ser membro de um corpo. Ele está ali no corpo também, uma outra função, que não é a sua. E quem disse que a sua é mais importante? É? E no versículo 19 ele vai dizer: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo, um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente não perceba. Quem já quebrou um pé algum dia sabe a diferença que fez ficar com o pé engessado, porque o seu pé não está funcionando direito mais, e o outro pé sozinho não faz o papel dos dois. Você tem que ter os dois para funcionar da maneira correta. Porque os que em nós são mais nobres, no versículo 24, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, o objetivo todo desse discurso aqui é para que não haja divisão no corpo. Todas as vezes que um homem cria uma seita, cria uma divisão, cria uma instituição que é excludente, ou seja, não, aqui só faz parte quem tiver a carteirinha de membro da igreja XYZ. Ele está indo contra a vontade de Deus. Ele está desprezando o que Cristo fez. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.